Hoje nós vamos falar aqui, o pastor pediu para que se falasse no retrato de um cristão, e não tem como nós falar no retrato de um cristão se nós não falar de Cristo. E não tem como nós falar de Cristo se não falar na cruz. Aí nós já tem ouvido bastante. Como uma boa parte da igreja sabe que a gente não tem aquela cultura para falar, mas graças a Deus que Paulo falou com sabedoria de palavra, e sim da palavra do Senhor. Então a Maria José que vai fazer, e eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero passar alguma coisa para os meus irmãos. Eu quero, nós sabemos que as coisas são novas, né? Ainda não tem 2000 anos. E isso se torna muito maravilhoso, e o Senhor é muito gracioso comigo. Como a gente não tem aquela expertise, mas o Senhor, lá em 2017, Ele pediu que eu deixasse escrito nesse caderninho. Hoje eu fui mexer e achei ele, mas e a gente não tem. Então eu vou falar algo que está em Efésios. Aqui que foi desvendado o mistério para nós, que é Jesus Cristo, sendo cabeça que tudo se converge em Cristo. Sem Cristo, nada subsiste. Tudo se encabeça nele, e ele é a base e o centro de todas as coisas. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Eu pensei que tem mais experiência aqui na Bíblia. Efésios capítulo 1, verso 9 a 14. Capítulo 1, verso 9 a 14. Sim. Efésios 1, 9 a 14. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinada segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Até o 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, essa leitura aqui, nós ouvimos ela por um dia de sábado, dia 21 de janeiro de 2017. E eu me sinto muito agraciado por ouvir essas palavras do Senhor. Quero também ir mais um pouquinho aqui, João, capítulo 12, verso 49 e 50. 12. E como sempre o pastor Mário tem falado, né, que aqui para meus irmãos, a irmã Devania, a irmã Ivone, o Águito, né, e mais os outros irmãos. Se a gente falar algo que seja fora, os irmãos podem cortar, gente. João 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai o tem dito, assim falo. João 17, do 7 ao 12. Deixa os irmãos procurar. 17 ou 17.
7. Do 7 ao 12. 7 ao 12. Capítulos 17. 7 ao 12. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm. 17, 7 ao 12. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém. Então, que nem eu sempre falo para meus irmãos, ou com as pessoas que a gente sempre se conversa, até essa semana eu fiquei assim um pouquinho com a cara taxa, mas não fiquei porque o Zé não tem jeito, né? Chegamos num depósito e o cara me conhece, né? Um japonês também. E aí ele conversa, mas eu levei a Dona Maria junto, ela que ia verificando os negócios, ela chegou e falou, aí comprou, acertando. E ele olhou para mim e falou assim, é sua esposa? Eu falei, por isso que você está quietinho hoje. Eu falei, isso, quando tem alguém que fala, ele vai ficar quieto, né, Valtinho? Isso é bom demais. Mas ouvir de Cristo é algo bom demais. Em Mateus 21, do capítulo 18 ao 22, tem uma passagem ali que Jesus ia para Betânia junto com os discípulos, e isso foi de manhã cedo. E naquele momento deu fome. Né? E a palavra fala bem assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folha, disse: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos se admiraram e exclamaram: como é que secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, se tiver fé e não duvidar, não somente farei que foi feita a figueira, mas também se esse monte se ergue de lance no mar, tal sucederá. E tudo, quando pedir em oração, crendo, recebereis. Essa palavra é uma palavra que eu, mas a Dona Maria, todos os dias de manhã cedo, a gente, quando está lendo a Bíblia, eu falo, né? Lá em casa eu não chamava Dona Maria, eu chamo de Preta, né? Eu fiquei se chamar Dona Maria, vai falar, mas por que você mudou agora? Falei, Preta, mas essa palavra que o Senhor nos fala aqui, fala crer. Crendo, né? Os montes. O que são os montes? Quando eu comecei a ouvir essas palavras antes, por causa que eu nasci num lugar e cresci naquele lugar lá, saí lá com 20 e poucos anos, era montanha de um lado e do outro, eu achava que quando se falava em monte, seria aquele monte lá, né? Mas até ter um entendimento que depois, uns dias, eu conversando com a Preta, ouvi um pregador dos Estados Unidos e ele falando que Jesus falou com ele que era para ele ensinar o povo da igreja dele. Ele falou, mas ele já acha que eu não sei falar, como é que eu vou ensinar? Ele falou, fala para eles falar com o monte. O que são os montes? Que ele estava explicando que eu tinha, antes estava conversando com ele. São os problemas, dificuldade, doença, enfermidade, problema que tem em família, em filho, no casal, quando vem, é um monte. Às vezes a pessoa não consegue, quer sair. Às vezes, muitas vezes, muitos deles pretendem sair sozinhos, sabe? Escapar e deixar a pedra cair em cima só de um, né? E a gente às vezes fica sem saber resolver, mas o Senhor falou, se você crer e não duvidar, até esse monte que está te atropelando aí, você manda isso embora, vai. É algo muito importante. Às vezes eu tenho conversado quando eu estou mais zoado na estrada de avião na quinta-feira.
E sempre eu estou conversando com o Arco, porque o Arco está aqui me ensina muita coisa também. E falando porque quando Jesus mandou aqueles discípulos 2 a 2, né? Você vai para lá e vai para lá, e você faz isso, faz aquilo, e deu autoridade para eles em umas coisas ali, e eles já saíram do faceiro. E quando chegaram, Jesus falou para eles: quem que o povo falou que eu sou? Quem eu sou? Algum deles falou assim: uns falam que é João Batista, que João Batista já tinha sido decapitado. Outros falam que tu é Elias. Não, e vocês? E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Pedro já saiu, né? Falou: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus falou: Pedro, isso aí não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o Pai do céu que te revelou. Aí você fica olhando, que palavra, rapaz, que palavra. E aqueles mesmos homens estavam ali aquele dia que, fazia de conta que nós estávamos lá juntos. Comeram o pão, foram embora, e ele disse que para vocês vai, que depois eu vou. Depois nem ele por cima da água, esse Jesus que nós falamos todos os sábados e domingos aqui nessa igreja. Ele vinha por cima da água. Quando eles estavam, eles falaram assim: isso é um fantasma. Mas o Senhor falou: não, calma, eu sou ele. E Pedro já saiu de novo, né? Me leva, Senhor, até o Senhor. E quando Pedro foi ali, daí a pouco Pedro deu uma olhada e... Mas o Senhor esticou a mão, que Ele não nos deixa. Ele não nos deixa, gente. E trouxe Pedro, venham de pouca fé. Aí quando eu vejo assim, aí nós olhamos, é fato inteiro. Mas, tá. Daí a pouco o vento estava, a tempestade, e o redemoinho jogava o barco de um canto ao outro, e o Senhor também tranquilo. E eles acordaram: Senhor, não se importa, vamos morrer aqui. E Jesus acordou, olhou e falou assim: acalma-te. Aquilo vem a grande bonança, coisa maravilhosa, ou coisa gostosa, que o cara quando está em apuro e o Senhor tira ele do apuro. E eles começaram entre eles: mas quem é esse que até o vento ouve ele, os espíritos imundos saem, o cara é torto das pernas, que nem o Zé Celebra, o Zé o cara torto e o cara sai bom, perfeito. Quem é esse? Quem é esse? E olha, eram as pessoas que estavam junto com ele. E é algo, tem hora que eu fico falando assim: nós temos buscado muito pouco do Senhor Salvador Jesus Cristo. Só que Ele falou para nós: se pedir, dá-se-vos-á. Se bater, abrir-se-vos-á. E Ele falou: se crendo. E aí eu fico olhando, nós não estamos longe. E a salvação Ele ainda nos deu de graça. Ele falou: não, se você crê em mim, falar, e não se envergonhar do meu nome diante do meu Pai, e eu não envergonharei, se nós não se envergonharmos do nome dele diante dos homens, eu não envergonharei do seu nome diante do Pai. Olha que coisa maravilhosa. O Pai Celeste, o Senhor Jesus Cristo, não é qualquer homem aí que anda engravatado, que fala, não. É o Senhor dos Exércitos, é o homem que criou, é o homem que fez tudo. Deu todos os tipos de todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Deixa eu ir para frente. Os frutos da cruz. O verdadeiro cristão deixou de ser gentil e se voltou para Deus. Deixou o mundo, ele morreu para o mundo e vive para o Senhor. Deixou de mentir, de roubar, de se prostituir. Não fala palavrões, mas sim de Jesus. Olha aí que coisa boa. E sim de Jesus. Se fala de idolatria, nós não podemos idolatrar pessoas ou qualquer outra coisa, porque nós se idolatramos nós mesmos. Se preocupa com carência, com estilo, com jeito de ser, a cruz muda a idolatria para um crucificado. Ele tem o prazer de falar em Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar em Efésios, capítulo 5, versos 5 e 6. E acho que eu estou ficando aqui.
A alma desse monte embora. Vou falar aqui de Efésios, que era mais antigo, mas aqui 5, 6. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Coríntios 10. Coríntios 10, capítulo 14, verso 14 ao 16. Sim, 1 Coríntios. 10. Coríntios 10, 14 ao 16. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que é digno. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém. Então, Zé vai encerrar por aqui, porque é a Dona Maria José que vai falar do retrato de um cristão. Aí eu só quero deixar uma mensagem para meus irmãos, que está em Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por esta razão importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Amém? Amém. De tudo que o Zé já falou até agora, também vamos falar. Vamos ler então o Salmo 128, que é através dele que a gente vai começar agora. Vamos ver o que o Senhor fala. Acho que é o quarto, né? Retrato? Quarto. É o quarto, né, Márcia? Foi primeiro na chácara, o pastor fez o 15 e Então, vamos lá, ler o Salmo primeiro, é curtinho. E nós vamos decorando esses salmos. A gente tem um livro aqui que Você quer que eu deixe para você? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, seus filhos como pimentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Salmo 128. Não tem muito o que falar, né, gente? Esse salmo aqui é bem claro e óbvio, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, alguma coisa que eu estudei, busquei, e o Senhor tudo acrescentou. Quando o Senhor fala desse salmo bem-aventurado, todo mundo já sabe o que é? Você já sabe. Muito feliz, isso. Nós aprendemos isso. E é, viu, gente? Tá. Em seguida, ele diz que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o primeiro versículo. Mas o que é temer ao Senhor? Que sentimento é esse
Quando fala assim, eu temo o Senhor. É uma pergunta para a igreja. Respeito, o que mais? Audiência. O que mais? Vontade de Deus, né? Nós temos um versículo aqui que eu busquei, são só dois, tá? Mas nós sabemos dentro do nosso coração o que é esse temor ao Senhor, né? Vamos lá, então, no Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Vamos ler todo mundo junto. Vou botar na esquerda que eu estou. 34, 7. Vamos ler todo mundo junto? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós já sabemos que se nós tememos ao Senhor, Ele nos livra, Ele nos protege, a gente é protegido. A palavra de Deus não mente. Amém. Ela não mente. Teme ao Senhor, você vai ter consequências com esse temor. Ele vai te proteger. Vamos lá. Tem outro salmo também, gosto muito, Salmo 111, 10. Escolher a Bíblia dos dois, o pessoal online tem os dois de ouvir. Vamos lá. 111, 10. O Senhor fala lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Gente, que maravilha! Gente, isso é promessa de Deus, tá? Isso é promessa. Então nós vemos que temor é respeito, reverência, submissão a Ele. Antes da queda de Adão e Eva tinham esse temor com Deus. Vocês sabem disso, né? Tinham comunhão com Deus. Eles tinham amizade com Deus. Eles caminhavam com Deus. Eles tinham esse temor. Mas no dia que eles pecaram, que desse temor passou a ter medo. Então o temor e o medo andam juntos, só que é diferente. O temor você está assim com o Senhor, andar com Ele. No momento que você peca, você tem medo de Deus. Eu vejo assim que muitos, quando pecam, saem da igreja, como a gente estava comentando no começo do culto, pecam, saem da igreja, saem da comunhão com os irmãos, para voltar, difícil. Porque lá na alma dele, ele tem medo de Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Então, uma nota aí para nós, né? Então, mas aí a gente colocar essa mensagem de Cristo, que Ele abriu o caminho para isso aí, quando Ele falou do filho pródigo. Ele comparou aquele pai com o nosso Pai Celeste, né? E quando vê o filho que foi para lá se perdeu, né? Quando o pai vê, abraça, corre, veste, calça. Sim. E aí a gente tem que ter essa noção, senão o negócio pega mesmo. Mas ele não queria, ele achou que o pai dele não ia nem abraçar ele, né? Ele comia do porco. Então, mas a partir daquilo ali já ficou um caminho aberto. Quem ouvia a palavra do Senhor, quem ouvia o Senhor. Amém? Graças a Deus por isso, que a misericórdia de Deus se estenda, né? Vamos ler Gênesis 3:8, já deixa isso bem claro na nossa mente. Talvez aqui a gente fale coisas que não convém, mas a palavra de Deus ela é certa, ela fala para nós. Vamos ler lá 3, versículo 3, capítulo 3, 8, 9 e 10. Vamos lá, o Senhor fala conosco. Vamos todos? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela criação,
viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esse é o medo, de temor foi para o medo. Depois ele fala andar nos seus caminhos, ainda estamos no versículo 1. Andar nos caminhos do Senhor. É aquele que obedece à vontade de Deus, busca sempre agradar em tudo que faz. Vamos abrir lá Salmo 25? Nós falamos ontem. Foi 24? Acho que eu li, então, Salmo 25. Vamos lá. 25. Estou chegando lá, gente. Pode me liberar, gente. 25, 4 e 5. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Essa é uma oração linda, né? Vamos lá ver Efésios 5. Efésios 5. Quinze, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Claro, né? Então, vamos para o 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, em tudo te irá bem. Vamos lá. Mais uma vez lembramos do resultado lá da queda do homem. Foi que Adão teria que trabalhar arduamente e se manter no seu trabalho. Vamos lá, voltar para Gênesis, gente. Nosso irmão tem Adão. 13, 17, 18 e 19. E Adão disse, o Senhor disse a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenar, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Vamos lá, 19, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então nós vemos hoje que o nosso trabalho tem sido bênção. Nós trabalhamos atualmente. Cai suor no nosso rosto. A gente cansa. Mas tem sido bênção. Porque o novo nascido, ele vê isso como bênção. Porque cada trabalho que você recebe, todo mês que você recebe o seu salário, seja pouco ou não, é de Deus. Ele te dá prontamente. Isso tem sido bênção para a minha vida e para os irmãos aqui também. Eu sei que tem sido. Não é verdade? Para Adão foi um castigo. Mas para nós está sendo bênção. O Senhor reverteu de maldição a bênção no nosso ganho. E nós temos que, como cristão, todos os dias agradecer por isso. Para quem trabalha por conta, para quem recebe o seu salário fixo todo mês. Agradecemos ao Senhor. Esse é o nosso trabalho de cristãos. Seja pouco ou seja muito.
E ali Adão teve uma diferença grande de Paulo, né? Porque Paulo falou que já tinha conhecido, só que Adão não tinha conhecido dificuldades. O cristão é abençoado pelo seu trabalho e feliz com tudo que o Senhor nos dá. E tudo que temos é Cristo que dá. Porque para Ele, por meio dele, são todas as coisas, a Ele toda honra, toda glória. O cristão pode usufruir intensamente das coisas que Deus dá para ele. Sou muito grata pelo que o Senhor faz. E creio que os irmãos também. Seja no pouco ou no muito, o cristão é grato e feliz. Quando nós falamos aqui no pecado cristão, não tem como falar pouco, não tem como falar do ímpio. Porque o ímpio reclama a todo momento. O ímpio nunca está bom. Nunca está bom. Mas para o cristão não. Ele louva o Senhor e adora o Senhor. E eu tenho visto que o cristão não tem como falar se ele não é nascido de novo. Eu não posso falar aqui no retrato de um cristão que não nasceu de novo. E como? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo também. E quando nós falamos de uma nova criatura, a gente não pode esquecer da palavra da cruz. Ele nos incluiu na era de responder com Cristo. E através de tudo isso nós nascemos novamente. Nós temos uma nova criatura em Cristo. Por isso que o cristão, ele louva todo o tempo, ele é agradecido por tudo. Coisas ruins acontecem na vida do cristão? Sim, acontecem. Mas nada acontece se não for da vontade do Pai. Já sabemos também que o ímpio, você vê muito ímpio abençoado. Eu conheço um ímpio rico, vive muito tempo, morre velho, sem dor, viaja, ele usufrui de tudo aquilo que ele tem. Só que tem uma diferença. As coisas para ele se unem nesse mundo e nós não. Nós estamos com o olhar lá no eterno. Nosso olhar é lá no céu. Podemos sim ganhar, viajar, conhecer o mundo sem problema nenhum. Mas o nosso olhar está em Cristo, o nosso olhar está na eternidade com Ele. Essa é a diferença de um cristão e um ímpio que é abençoado. Bentinha, o Arthur pediu para você desligar o quê? Mudar. Tá bom, Betinho? Vamos lá. Nesse versículo, já falamos aqui, uma coisa interessante também, que o ímpio, ele pode só falar assim, graças a Deus, não pode falar. Isso, graças a Deus eu nasci com esse, graças a Deus minha mãe me ensinou, mas eu não sabia que era tão forte. Mas o ímpio, ele acha que pelo teu esforço, ele acha que ele merece, porque ele trabalhou, porque ele tanto, assim, eu, né? Para nós já morreu. Então é isso, gente, essa diferença, tá? Vamos para o versículo 3. Nesse versículo tem a ideia de uma família feliz, com tua esposa, no interior da sua casa. Qual o sonho de todo homem, né? Vejo uma esposa caseira, gosta de fazer bolachinha, chazinho, e traz alegria para o marido e para os filhos, que faz comidinha boa. E traz a ideia de pronto, os filhos são prontos da oliveira, na esperança que um dia crescerão bons servos de Deus. Essa é a mesa do cristão, gente. Eu falo que volta numa mesa, quantas coisas acontecem. E aqui está em volta de uma mesa. Uma esposa, fiel, com seu marido,
e seus filhos em volta, aqueles gurizinhos assim, né? Imagina, os gurizinhos tudo em volta da mesa, os novos aí que são casados, os gurizinhos tudo pequeno, volta da mesa, imaginando assim, esse vai ser um servo de Deus, esse vai ser o meu Senhor, esse vai ser obreiro, esse vai tocar na igreja. Esse é o retrato do cristão, gente. Tem que ser assim mesmo, lógico. Esse cristão, vamos para o versículo 4, gente. Vamos lá. Estamos terminando. Versículo 4. Deixa eu voltar lá. Isso. Esse cristão é abençoado porque teme ao Senhor. E eu não posso dizer que lá na cruz, quando Jesus se entregou e nos atraiu nele e nos incluiu para que tivesse uma nova vida. Esse temor vem de lá. E o sacrifício do Senhor não foi em vão para nós. Hoje podemos usufruir desta nova vida que, quando lemos um salmo como esse, por que não temer a Deus, ser abençoados, usufruir dessa graça e saber que temos um futuro certo com o Senhor na eternidade? Vamos lá para o 5? Senhor, te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Amém. Vamos lá, 1 Crônicas 29, 12. Eu marquei toda a minha Bíblia, mas estou tão perdida. Vamos lá, 1 Crônicas. Maria José sendo Maria José, né, gente? Vamos lá. 29, 12. 1 Crônicas 29, 12. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Viu de onde vem? Não estou me referindo à abundância de bens ou riquezas materiais, mas de honrar a Deus, honrar os pais, honrar a vida que Deus te deu. Vamos lá para Mateus 6,33. Esse versículo aqui é chave e todos conhecem já. Chave na nossa vida, né? 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é oração, gente. Vamos lá pro 6 agora. Vamos ler o 6? 128, 6. Amém. Que esse retrato de um cristão possa existir entre a tua igreja, Senhor. Que nós possamos viver o bastante para ver nossos filhos e filhos dos nossos filhos e nos alegrar com os netos, para que haja paz em Israel. Paz em Israel estava procurando o significado, né? Eu tenho que procurar. Geralmente é um cumprimento de despedida, é uma bênção que os irmão pode me ajudar? Judaico, né? Judeus diz paz sobre Israel. Acho lindo. Está comprovado que um homem tendo emprego, tendo seu ganha-pão, uma família e, acima de tudo, tendo o coração voltado para o Senhor Jesus, vivendo nele, tudo lhe bem. Tudo. Posso dizer assim, crendo na tua palavra, Senhor Jesus, já posso pintar este quadro de um cristão na minha vida. E você?